foi muito usado no passado, ainda é por algumas pessoas que se julgam conhecedoras do assunto. Não somos, absolutamente, continuamos sendo aprendizes. Tanto é que o nosso trabalho, se vocês pensam que acaba com esse livro, ao contrário, ele começa agora. A nossa responsabilidade é a responsabilidade de vocês. Já explico isso já já. E onde acontece a mudança de foco? Em determinado momento, a minha condição de pesquisador, o meu status de pesquisador, é muito mais importante do que a conclusão do caso que eu estou pesquisando. Eu já conheço o caso, já conheço os atalhos, realmente você viu isso, por favor. É importante eu manter o meu status, a minha condição de conhecedor do assunto. Isso também se mantém hoje em alta. O seguinte é a ausência de senso crítico. Isso é um erro grave de muita gente, muitos pesquisadores. É por isso que em 89, conversando com os colegas, eu resolvi me afastar, me isolar, para poder voltar às minhas reflexões, porque eu não estava definitivamente caminhando para a frente. Eu estava estagnado como estava a ufologia. E assim outros pesquisadores, aos poucos, foram acompanhando. O próprio Lúcio Manfredi saiu na mesma época. O Dr. Bidajado esteve a ponto de se abandonar, de sair da ufologia, quando caiu no discórdio, no caso Varginha, aí parou, repensou, espera, eu tenho que tocar esse caso à frente. Mas outros pesquisadores, o próprio Jaime Lauda, nosso colega, também já abandonou a ufologia há alguns anos. Estivemos ontem conversando com o Eustáquio, ele também está revendo as suas posições dentro da ufologia. Então, aos poucos, algumas pessoas estão tendo esse senso crítico de avaliar a sua postura, de retomar o ponto de equilíbrio, de rever tudo aquilo que foi feito no passado. Isso é um pecado. Desinteresse pela reflexão e revisão. E é o que nós estamos fazendo, que é o que nós fizemos com esse nosso trabalho, e alguns colegas hoje estão repensando um pouco da sua postura. Então, novamente eu repito, isso aqui é também uma autocrítica. Os colegas que eventualmente se sentiram atingidos, não vai aqui nenhuma censura, nenhuma crítica pesada. É apenas um puxão de orelha e um abrir de olhos. Percebam onde estamos errando. E daí para frente, tentar retomar o nosso caminho. O problema com a ufologia, como disse agora há pouco, é que as respostas se antecipavam às perguntas. Né? E isso muitas vezes levava, a maioria das vezes levava, um erro grosseiro de avaliação. Daquele ovo poderia não ter ave nenhuma em potencial, e sim uma cobra que pudesse morder no nosso próprio pé. E é isso que está acontecendo com alguns ufólogos. Esse OVNI tão decantado, um disco voador, parece que não é bem assim. E o que aconteceu com a ufologia em razão dessa postura, desse comportamento? Ela acabou se tornando um grande buraco negro. Um buraco negro de quê? Buraco negro de vários outros temas que não estavam originalmente vinculados à ufologia, como chupacabras, aparições marianas, deuses astronautas, círculos ingleses, feições marcianas, esculturas marcianas, relevo marciano, Triângulo das Bermudas e muitos outros que não estão aqui. Como esses temas não tinham uma resposta concreta, sólida, plausível, eles simplesmente foram engolfados pela ufologia. Quer uma resposta? Vá lá nos livros de ufologia. As pirâmides têm a sua explicação por lá mesmo. Os círculos ingleses têm a sua explicação dentro da ufologia. Por isso, meus amigos, eu diria que o fenômeno UFO hoje, para mim, ele não levaria esse nome a rigor. Ele pode ser chamado, por exemplo, de um grande engano. Para mim é um grande engano. Os nossos colegas que estão pesquisando, estão hoje revendo seus pontos de vista, podem ter certeza que estão caindo na armadilha deste grande engano. Ou então pode ser um labirinto sem saída. Só que não existe um labirinto sem saída. Todo labirinto tem saída. Alguns pesquisadores não querem sair desse labirinto. Outros não estão enxergando que a saída está bem abaixo do nariz, bem à sua frente. É só olhar com atenção. Ou podemos chamar também de um teatro do imaginário. Uma peça que vem sendo encenada há 60 anos, com os mesmos figurinos surrados, com o mesmo enredo, com o mesmo cenário batido e os mesmos personagens. Só que esse espetáculo continua em cartaz, porque continua havendo um público para eles assistir. Assim sendo, nós colocamos a ufologia como fazendo parte de um complexo psicossociocultural. Complexo no sentido de sistema, de estrutura, de quadro de manifestações. O que eu vou mostrar aqui agora, além da ufologia, é apenas a imagem, não vou comentar, não vou entrar no mérito de cada um deles. Mas a ufologia faz parte, nesse complexo psicossocial, psicossociocultural, juntamente com os espíritos, com
a reencarnação, com a vida após a morte e com as religiões de uma maneira geral. E a ufologia faz uso dos elementos de cada um desses aspectos. Da finitude da vida após a morte, da reencarnação, etc. Para finalizar, eu diria o seguinte, meus amigos, nós chegamos à conclusão, pelo menos eu pessoalmente, o Birajara, de certa forma, acompanho, nós temos a mesma linha de raciocínio, que o disco voador hoje, a ufologia, é muito mais natureza psíquica do que de ordem física. Nós temos uma tarefa pela frente. Eu disse a vocês que o nosso livro não significa que o nosso trabalho está encerrado, ao contrário, é agora que ele começa. Com o aprofundamento das nossas leituras, das nossas reflexões e também da postura de cada um de vocês. Se nós conseguirmos fazer essa lição de casa, transformar o mito em hermenêutica, a sedução que o fenômeno nos leva a uma consciência maior e da paixão que ele provoca em método. É isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria que o Birajara talvez tenha suas considerações finais. Estamos aqui para debater e para discutir com vocês alguns pontos que não tenham ficado claros. Agradeço a atenção de todos. Birajara, gostaria de falar alguma coisa? Luciano, colegas? Temos tempo, Luciano? Temos tempo, Luciano? Tem. Fiquem à vontade, por favor. Só. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Mira, vem falar alguma coisa. Existiu uma série de polêmicas, até pediram, né, que se poderia ter perguntas aos autores dos livros e tal. Então, eu acho que é a hora de perguntas depois de uma brilhante apresentação dessa. E aquilo que a gente fala, a priori, nós ouvimos coisas tão absurdas, como assim, eu não li o livro, eu não sei do que se trata, mas eu sou contra. Desculpa, uma pessoa que fala uma coisa dessa, não tem mais o que se falar. E uma coisa também que foi atribuída ao Birajara, quem não chegou depois, não sabe, o Birajara foi o autor inicial da pesquisa do ET de Varginha lá, que teve uma exploração, o Carlos falou, da imprensa, como teve caixa d'água, como tem ponto de ônibus do ET, uma série de coisas. E o Birajara, quando tem uma linha de uma ufologia mais séria, não dá para dizer realmente o que aconteceu de fato. E muitas pessoas começaram a dizer que ele estava negando o seu outro livro. Então, Bira, fala um pouquinho dessa conclusão do outro livro, que eu acho que é importante o pessoal daí passar isso para as outras pessoas em cima da não negação desse seu outro livro. Por favor. Acho que os senhores sabem que o livro a que se refere o Luciano tem o título O Caso Varginha. Foi publicado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, pelo editor da revista UFO, o senhor Ademar José Gevaer.